Irmãos, damos graças a Deus por mais essa oportunidade, de estudarmos a palavra de Deus. E como fizemos antes, é importante fazer a correlação daquilo que temos lido com o que temos estudado, com o que temos aprendido. E hoje, mais uma vez, a leitura ela trouxe uma ligação tanto com o estudo do 10º mandamento, que nós vamos iniciar hoje, como também diretamente ligado àquilo que estamos pregando à noite, que é sobre o padrão, como é o título do sermão? O padrão do bom ministro, ou o padrão do bom ministério. Nós vimos a primeira parte e nós veremos, com a graça de Deus, a segunda parte. E Pedro está falando disso, exatamente disso, irmãos. Então a palavra de Deus tem uma sincronia, uma harmonia ímpar. Então Paulo fala, Pedro fala, Moisés fala, e todos falam unânimes dentro do mesmo propósito. Por quê? Porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tá certo? Movidos pelo Espírito Santo. Então vamos iniciar nessa oportunidade o estudo do 10º mandamento. Durante muitos meses, analisamos com profundidade os pecados proibidos pelo 9º mandamento. Estudamos todo o 9º mandamento, mas nos detivemos um bom tempo nos pecados proibidos nesse mandamento, especialmente à luz da pergunta 145 do Catecismo Maior de Westminster, usando a metodologia trazida, a metodologia excelente que nos faz estudar o mandamento, os deveres exigidos no mandamento, os pecados proibidos no mandamento e, quando o mandamento tem, as razões anexas a esse mandamento. Nós vimos que Deus exige de nós falar a verdade, zelar ativamente pela verdade, não apenas evitar a mentira, mas nós vimos, irmãos, que a verdade está diretamente ligada à promoção quero ver se os irmãos conseguem. A verdade está diretamente ligada à promoção da justiça, Sem verdade, irmão, não há justiça. Nós vivemos no mundo da mentira, porque quem governa o mundo é Satanás, o pai da mentira. Os irmãos entendem que esse governo aqui, Deus governa acima de tudo, mas o mundo jaz no maligno. Então as pessoas que estão aí, que não são de Deus, que não foram alcançadas pela graça de Deus, elas estão sendo governadas por Satanás. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então nós vemos o mundo, irmãos, conduzido, dirigido nesse sentido, entenda, nesse sentido, pela mentira. Por quê? Porque os homens amaram mais a mentira do que a verdade, diz a palavra de Deus. Amaram mais a mentira do que a verdade. Por isso que nós vivemos num mundo de injustiças. E nós aprendemos também uma coisa extremamente importante, que não apenas nós devemos preservar o nosso bom nome, mas também o olha só, é dever nosso, irmãos, preservar o bom nome do nosso próximo. O que acontece? Esse mandamento revelou a profundidade da corrupção humana, não é? Até e principalmente nós mesmos, nós começamos a ver que, meu Deus, olha, eu estava aqui pecando contra esse mandamento e não sabia. Ou então eu estava confortável, a lei de Deus estava aqui martelando no meu coração, mas eu estava assim tão confortável, eu não estava atentando para isso. Então a corrupção, irmãos, humana é muito maior do que a gente consegue imaginar. E quando a gente entende isso, maior é a nossa compreensão sobre a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Você jamais vai compreender minimamente a misericórdia, a bondade do Senhor, se você não entender a corrupção humana, a depravação total do ser humano. Nunca vai. Você sempre vai achar que o homem, de alguma maneira, tem alguma coisa boa, tem algum bem a oferecer. Por isso que você vai achar estranho quando Deus executa sua justiça. Você vai começar a estranhar.
O Senhor executa, o Senhor é justo, Ele é justo, Ele é justíssimo. Todos os crentes dizem isso. Mas você não começa a entender, você vai ficar com muita dificuldade de entender. Então você vai ignorar muitas passagens da palavra de Deus, especialmente aquelas em que Deus mandava Israel executar a justiça. Você vai ter dificuldade, porque Deus disse: olha, chegue naquela cidade ali, Jericó, por exemplo, não fica nada. Não fica nada. Os irmãos sabem que nós estamos dispostos a enfrentar, né, irmãos, os textos difíceis, as situações difíceis da palavra de Deus. A gente tem que ter disposição para enfrentar. E não é fácil. Não é fácil você entender um Deus bondoso, misericordioso, se você não entender a depravação do homem. Deus esperou, irmãos, aguardou centenas de anos para executar a justiça contra Canaã. Centenas de anos. Mas quando ele executou a justiça. Jericó se fechou toda, não foi? Mas uma pessoa e a sua casa se curvaram diante de Deus, e Deus preservou. Agora os demais foram todos mortos, todos. Eu vou falar, porque é para chocar mesmo. Homens, mulheres, crianças. Difícil? Não é fácil, mas fica impossível quando você não entende o que é a depravação total do homem. Como o homem nasce, inimigo de Deus. Como é que você vai entender a misericórdia? Como você vai entender que até hoje Deus está suportando os vasos de ira? Suportando. Um conhecido pregador disse que uma vez um pastor o chamou para pregar sobre Deus, sobre os atributos de Deus, e ele perguntou 3 vezes: você tem certeza que quer que eu pregue sobre os atributos de Deus? Você tem certeza? Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é compreender que Deus é santo e Deus é justo. É uma das maiores dificuldades. E por Deus ser santo, Ele precisa executar a sua justiça. Então nós vimos aqui, irmãos, estamos vendo, né, a profundidade da corrupção humana. E olhe que isso daqui foi em quê? Na área da comunicação, né? Da comunicação, porque é da fala, de falar, de dirigir ao outro, de não dizer falso testemunho, das intenções, a corrupção humana nas relações. Por isso que o 9º mandamento trata da santidade da verdade. A verdade é algo santo. Então toda violação, preste bem atenção nisso, toda violação à verdade é, antes de tudo, um ataque ao caráter de Deus. Já pensou nessa perspectiva? Porque Deus é o Deus da verdade. Por isso, irmãos, né, o catecismo ele expõe um a um dezenas de pecados que podem macular a verdade. Que antes a gente pensava que era só dizer uma mentira, não era? Então, eita, quebrou o mandamento, disse uma mentira, quebrou o mandamento. Mas é muito mais do que isso. É claro que a mentira é, mas o falso testemunho, distorcer as palavras do outro, distorcer a palavra é quebra do mandamento. A difamação, a calúnia, a murmuração, a fofoca, julgamentos precipitados, julgamentos parciais, suspeitas infundadas, inveja e regozijo com a queda do outro, com a queda do próximo, o silêncio diante da injustiça, a bajulação, a vanglória, encobrir o próprio pecado, expor desnecessariamente o pecado do outro. Que a gente diz: não, é verdade, então se é verdade eu posso dizer. A Bíblia diz isso? Não, nem toda verdade deve ser dita. Então nós estudamos tudo isso, irmãos. Aprendemos que a língua é capaz de edificar ou destruir. A língua pode promover justiça ou derramar sangue inocente, não é? Lembra daquele alcaguete? Alcaguete é aquele cabo que entrega o outro. No popular é cabuete. Está certa a palavra, doutora em letras? Lembra do nome dele, Zaqueu? Hein? Doeg. Irmãos, por causa da palavra de Doeg, da forma como ele falou a Saul, quantas pessoas não morreram, a começar os sacerdotes. Saul se voltou, irmãos, com a ira desmedida,
maligna. Por causa de quê? De uma palavra. Não, eu vi que ele deu comida, deu pão, deu uma espada a Davi. Saul nem quis ouvir nada, rapaz. Digo, não quis ouvir, ouviu o sacerdote lá, mas entrou no ouvido, a palavra dele saiu no outro. Terrível, né, irmãos? O 9º mandamento mostrou como o pecado corrompe as relações. Ao estudarmos, irmãos, quando nós estudamos cada uma dessas práticas, vimos como o coração humano é inclinado a corroer relacionamentos, seja por orgulho, por inveja, por rancor, por soberba. Aí, por conta disso, surgem o quê? Surgem as discórdias, as facções, as panelinhas, as injustiças, a destruição da paz. E nós vemos que Cristo nos chama a sermos pacificadores, porque bem-aventurados são os pacificadores. Deus diz que nós somos chamados à reconciliação. O ministério da reconciliação está conosco. Entenda, irmãos, o ministério da reconciliação está conosco. Nós temos a palavra, nós pregamos a palavra, e a palavra faz com que o homem se reconcilie com Deus, mas também faz com que o homem se reconcilie com o homem, com o seu próximo, com o seu colega, com o seu vizinho. A palavra de Deus nos faz sermos promotores tanto da paz, que me diz que eu tenho que amar o meu inimigo. Eu preciso interpretar as ações do meu próximo com caridade, com misericórdia. Não foi assim que nós vimos? Olha, cuidado com a suspeitas más. Olhe, preste atenção. Seja compreensivo, seja misericordioso. Refreie toda a palavra que fira a verdade ou macule a honra alheia. Então, irmão, todo estudo era uma pancada. Todo domingo a gente era bombardeado pela palavra de Deus, para a gente controlar a língua. E esse estudo, irmão, no 9º mandamento, preparou nossos corações para a gente compreender melhor o 10º mandamento. Veja, o 9º mandamento nos mostrou como pecamos com a boca e com os juízos do coração. O 10º mandamento agora vai nos mostrar como pecamos na fonte de todos esses pecados, que são os desejos interiores. O 10º mandamento trata das raízes internas do pecado, aquilo que você não vê, não ouve, mas brota no coração antes mesmo de se manifestar em palavras ou ações. Mais uma vez, fazendo um parêntese, quando Cristo, no Sermão do Monte, disse: olha, você ouviste o que foi dito, não adulterarás, né? Aí ele disse: mas você pensa que adulterar é só quando você comete o ato, tem a relação? Não. Quando você no coração deseja, você desejou por quê? Porque você cobiçou, não é? Você cobiçou aquilo que não era seu, que não é para você, que não lhe pertence. Então o 10º mandamento trata das raízes internas, aquilo que brota no coração. Então aquilo que nós aprendemos sobre o 9º mandamento vai nos ajudar a entender melhor o 10º mandamento. Então o pecado não começa na língua, mas no coração. A inveja, a rivalidade, o ressentimento e o orgulho, tão presentes no estudo anterior, são expressões diretas da cobiça. Por que é que eu não reconheço e invejo a prosperidade do meu próximo, do meu irmão? Porque eu estou cobiçando aquilo que Deus deu a ele. Deu a ele, não deu a mim. Deu para ele, não deu para mim. Olha só, a má interpretação do próximo, a tristeza pelo bem alheio, o desejo da sua queda. Nós vimos, né, irmão, que nós não podemos nos regozijar com a desgraça do outro, mesmo que o outro seja ímpio. Não, eu não me alegro com a desgraça do outro, eu me alegro quando ele está bem. Agora eu entendo que muitas das coisas ele está pagando, ele está colhendo aquilo que ele plantou, mas eu não me alegro com isso. Eu vou me alegrar com a desgraça, entende, irmãos? Com a desgraça dele, me alegrar porque ele caiu, porque ele está na lama,
Não, irmãos, isso não. Isso tem que me dar tristeza. Minha alegria é ver as pessoas bem. Minha alegria é ver todo mundo se curvando diante de Cristo. Isso deve ser minha alegria. Mesmo que eu saiba que isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que não vai, eu vou em busca disso. Eu vou em busca daquilo que é bom. Então, irmãos, o estudo do 9º mandamento nos ensinou não só a evitar a falsidade e a injustiça, mas nos conduz para a necessidade de tratar as raízes profundas da cobiça, que o 10º mandamento vai revelar. Se o mandamento nos mostrou como tratamos a verdade externamente, o 10º vai nos mostrar como devemos tratar a verdade internamente, na vontade, nos desejos, nas afeições. O 10º mandamento vai denunciar o pecado que ninguém vê, mas Deus vê, que é o desejo desordenado, a insatisfação, a inveja, o amor possessivo, o espírito competitivo. Eita, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, irmãos. O espírito competitivo, em especial entre nós mesmos. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para crescermos, como lemos no texto devocional, para chegarmos à estatura da varonilidade de Cristo Jesus, Efésios capítulo 4. Não estamos para competir aqui, não. Nós fazemos parte, irmãos, da mesma equipe, do mesmo exército, usando uma linguagem, mais próxima, do mesmo time. Quem faz parte do mesmo time não joga para fazer gol contra, dá o passe para o outro, dá o passe para o outro fazer o gol. Esse 10º mandamento vai nos ajudar contra a murmuração, contra a providência, o descontentamento secreto, porque ela vai trabalhar dentro, porque muitas vezes a gente não mostra que está descontente, mas pelo lado de dentro você está. E quando isso acontecer, o 10º mandamento vai dizer: isso é pecado, combata e abandone essas coisas. Você nem disse, você nem falou, mas Deus disse: eu sei. Então iniciaremos, irmãos, o estudo do 10º mandamento com os deveres exigidos nesse mandamento, porque o mandamento nós já sabemos. Vamos repetir o mandamento, o 10º mandamento, vamos lá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, quais são então os deveres exigidos no 10º mandamento? Eu vou dizer para os irmãos. Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição. É o que nós vamos trabalhar introdutoriamente agora. Veja, pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa da nossa alma para com o próximo, de modo que todos os nossos desejos, todos os nossos afetos relativos ao nosso próximo tendam para o seu bem e promovam o seu bem. Esse é o dever exigido no 10º mandamento. Vamos abrir a escritura na primeira referência, Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Abigail, tu consegue ler para a gente? Hebreus 13:5. Consegue? Lê bem forte. Domingo passado Yasmin leu. Depois tu vai ler, depois a Alice vai ler. Todos vão ler. Muito obrigado. Então, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos. Então a gente vai refletir sobre o que é ter contentamento. O que é ter contentamento com a nossa condição? Cada um tem uma condição. Veja, cada um tem uma condição, irmãos. Cada um está numa condição. Alguns estão em condições parecidas com outros, relativamente parecidas. Mas é difícil todo mundo estar na mesma condição, exatamente igual, porque a vida ela, tem suas nuances, tem suas complexidades. Cada um dos irmãos tem sua relação, tem suas famílias. As famílias não são iguais. Se os filhos que a gente tem, nenhum deles é igual, não é?
como os dedos da mão. Não é assim, irmã Vandi? Não tem jeito, né? João, tem alguma filha tua igual a outra, não? Hein? Só na fisionomia, né? Não tem, né, irmã Nita? Não tem. Então, irmãos, cada um de nós tem uma condição, tem uma estrutura, tem as relações, sabe? Tem os familiares, tem um trabalho, condições. Eu estou ampliando, né? Tentando ampliar o máximo para a gente entender a complexidade da condição de cada um. E para entendermos ainda o que é que o mandamento está nos trazendo com isso, com essa lição. O que é ter contentamento com a nossa condição? É evidentemente que isso aqui vai, quando ele trata de avareza, vai estar relacionado com a nossa condição material. Mas isso diz respeito também, irmãos, não cobiçar é com tudo. Precisamos olhar de forma ampliada, na complexidade da nossa vida. Lembre-se que as doutrinas da graça, né? A teologia reformada, ela procura sempre, né, não fazer essa divisão entre sagrado, profano, né, espiritual, material. Sempre vê o ser humano como um todo completo, o cristão como algo completo. Tanto é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, se quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Não diz assim, cante para a glória de Deus somente, pregue para a glória de Deus, evangelize para a glória de Deus, leia para a glória de Deus. Não, coma e beba para a glória de Deus. Ou seja, desde as coisas mais simples e corriqueiras, comuns, que a gente faz naturalmente, sem pensar muito, que é comer e beber, até as demais coisas. Faça tudo para a glória de Deus. O que o autor bíblico quer dizer com se contentar com as coisas que temos? Você levantou a mão, Abigail? Quer falar? Fale. Exatamente. Vai pecar. O desejo nós vamos ver aqui, né? Exatamente isso. O que é que se contentar com a nossa condição? O que é que o autor bíblico quer dizer em se contentar com as coisas que nós temos? Será que nós estamos diante de um texto que nos leva ao comodismo? Que a primeira instância pode levar a isso. Olha, se contente com o que você tem, porque Deus disse, olha, eu não te deixarei e eu não vou te abandonar. Então fique contente aí, fique bem aí no seu estado. Pode ficar aí tranquilo que Deus vai lhe sustentar. Esse texto está dando margem para o comodismo? Será que esse versículo aqui diz respeito ao fatalismo? O que é que o fatalismo diz em suma? Todas as coisas têm um destino inevitável. Não adianta você fazer nada para mudar, já está tudo determinado. Mas pastor, o senhor não diz que o decreto de Deus, que Deus determinou todas as coisas. E agora? Decreto de Deus é igual a fatalismo? Parece, né? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Na perspectiva bíblica, irmãos, preste bem atenção. Contentamento é a disposição do coração. Veja, sempre começa dentro, viu? Sempre começa dentro. A disposição do coração para aceitar a condição que a providência divina lhe colocou naquele momento, sem reclamar, sem se queixar, sem estar invejando a bênção ou a prosperidade dos outros. Essa disposição do coração. Porque quando o crente, preste bem atenção, fica descontente com a sua condição, ele está reprovando a providência de Deus para a sua vida. Agora, existe uma grande diferença em reconhecer que as coisas estão difíceis, reconhecer que a luta é grande, que está apertado, que está complicado. Existe uma diferença entre isso e reclamar da situação. São coisas distintas. Então, contentamento para o cristão é uma virtude. É uma virtude. Por isso, irmãos, eu vou abrir um parênteses importante. Por isso, irmão, que o cristão ali em si, como sempre a gente toca em situações, em coisas delicadas, né? Quando a gente vai estudando a fundo, muitas vezes, né, a linha é muito fininha, a linha é muito tênue entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas vamos mostrar aqui para os irmãos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque, como eu disse, tem muitos aí que ficam levando os cristãos a se revoltar contra o governo. Entenda,
se revoltar contra o governo, contra as autoridades, a ponto de pecar, de desonrar as autoridades. Tem que ter muito cuidado. Eu digo aos irmãos, olha, cuidado, inclusive com alguns pastores aí nos seus canais de YouTube, levam muitos cristãos a quebrar o mandamento. Inclusive, eu já disse para os irmãos, né, muitos dentro dessa perspectiva hoje estão presos por causa da história do 8 de janeiro, de seus irmãos. Entraram na onda da reclamação, em vez de estar na igreja aprendendo a palavra de Deus, orando e adorando o Senhor. Dia 8 de janeiro era um domingo, era um dia do Senhor. Então você vê como a lei de Deus, irmão, rapidamente. Tem coisa que, eu não vou dizer que todas as situações na vida da gente são fáceis de resolver com a Escritura, não são, isso aí não é verdade, mas a grande maioria é muito fácil de resolver, mas é só atentar para o mandamento. Olha, isso aí é o quê? Quebra o mandamento. Vou não, nem piso. Não estou nem falando do mérito da questão. Então o contentamento vai nos ajudar a nos tirar de muita situação difícil. Muita situação difícil. Agora, vamos lá. Então, pastor, o senhor está falando que contentamento é uma virtude, que há diferença entre dizer que a coisa é difícil e reclamar da situação. É errado, então, tentar melhorar a condição de vida? Se eu tenho que ficar contente com o que Deus me fez e eu não posso reclamar, então eu não vou melhorar minha situação, minha condição, em especial a condição financeira? Isso é contrário a ter contentamento? É uma pergunta válida, não é? Não é, Gilene? Aí, antes de responder, eu vou lembrar os irmãos. Lembra que a gente sempre fala de equilíbrio, de moderação? Lembra que a gente fala que existe a determinação divina, mas existe a responsabilidade do homem? Isso, irmãos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, onde vai estar o equilíbrio entre estar contente com a condição, ou seja, entender que a condição que eu estou passando agora diz respeito à providência divina para a minha vida. Então isso significa dizer que eu não reclamo com Deus, entende? Eu não reclamo, eu não murmuro, mas ao mesmo tempo eu luto para melhorar. Deus não lhe impediu. Deus disse: você não pode tentar melhorar a sua condição, lógico, por meios lícitos, por meio da graça, descansando na providência. Veja, tudo isso é debaixo de, não é acima, é debaixo da providência, confiando no favor de Deus, lutando e trabalhando, confiando que o seu trabalho é primeiro suas forças, fruto da graça de Deus sobre você, e o fruto que você vai colher, seja ele qual for, você tem que dar graça a Deus. Diga-me. Isso. Perfeito. Então veja, agora eu quero trabalhar uma parte aqui, é o seguinte, que o dever do contentamento não pode ser usado como desculpa para a falta de ação. Eu vou repetir: o dever do contentamento não pode ser usado como desculpa para a falta de ação, para a insensibilidade, para você dizer, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Irmãos, o trabalho diligente é sempre requerido de todos. Nós procuramos destacar, não foi, João? A palavra diligência está na Bíblia em um monte de lugar, irmãos. Diligência é esforço. Sempre devemos procurar melhorar nossa condição de vida pelos meios lícitos, da forma correta e com o objetivo correto, como o irmão colocou aqui. Por quê? Para quê? Por que você quer isso? Para que você? Por que você está lutando por isso? O porquê, a resposta é extremamente importante. E a Bíblia vai nos dizer pelo que nós podemos melhorar, pelo que nós devemos buscar. E quando alguém já em sua condição de vida consegue uma situação bem, digamos assim, confortável sob a perspectiva financeira, ele deve continuar procurando melhorar? Sim, Ramon. Por causa de quê? Para glorificar a Deus. Exatamente. Então Deus pode, irmãos, eu já disse antes ao irmão, a melhor pessoa para prosperar financeiramente é o crente, porque quanto ele mais prospera, mais ele ajuda o outro a prosperar, mas ele é fonte de bênção para o outro, porque
a visão dele, no crente verdadeiro, não está no dinheiro. É claro que ele vai ter que lutar. Veja, olha o que eu disse aos irmãos. Cada um de nós tem uma condição. E não esqueça, irmãos, não esqueça disso. Cada condição em que você está sempre vai lhe trazer desafios na santidade, na piedade. Sempre. Se você está apertado, é o desafio de não murmurar. Se você está melhorzinho, é o desafio de não se acomodar, de não confiar no recurso. Se você tem, é o desafio de não ficar querendo ter mais e mais e mais. Toda condição de vida que você está lhe traz desafios ao contentamento. Sempre vai ser. Não pense que é só desafio se contentar. Quem está passando por aperto, por dificuldade, contando moedinha, não. Qualquer um de nós. Daí que nós precisamos, irmão, da palavra de Deus, da lei de Deus, para ir nos guiando. Então, procurar melhorar a nossa condição, nossos bens seculares, por todos os meios lícitos, corretos, e sendo para a glória de Deus, tá certo. Porque o cristão, ele sabe que aquilo que ele tem, primeiro pertence ao Senhor, depois é dado para ele sobreviver, para ele contribuir com o reino e para ele ajudar o próximo, não necessariamente nessa ordem. Então não tem nenhum problema. Então todo momento vai ser um desafio para o cristão. Se ele passou por momentos de bastante aperto e Deus lhe deu um pouco mais de folga, ele naquela folga ali, ele tem que ficar refletindo: eu estou contente com aquilo que Deus está me dando? Será que eu não estou desejando mais do que aquilo que é necessário? Ou então, será que eu não estou acomodado e eu poderia, para contribuir mais com o reino? O reino de irmãos, o reino, o quanto você não precisa. Quem é que sustenta o reino, irmão? Somos nós. Quem é que contribui para o reino de Deus? Somos nós. Quantos necessitados Deus nos chamou para atender a nossa necessidade, mas ajudar o próximo também. Quem sabe a necessidade de abrir novos trabalhos, de sustentar missionários, pastores que estão lá em locais difíceis. Tem muita coisa que se pode fazer com recurso, com dinheiro, com os bens, com a influência. Muitas vezes Deus também lhe coloca em locais, em situações que você pode interceder pelo reino. José de Arimateia, só eu quero autorização para pegar o corpo de Jesus e botar no túmulo. Não foi assim. Ele tinha condição, tinha um acesso, tinha a possibilidade. Foi ele que fez isso. E usou o que ele tinha. Tem muita coisa. Diga-me. Vamos ver exemplos bíblicos dessa questão de... Sim, diga, Ramon. Desperdiçar, né? Então vamos ver exemplos na Bíblia do trabalho diligente de pessoas crentes que, mesmo se contentando com a providência na vida deles, mesmo assim trabalhou de forma dura. Vamos voltar, por exemplo, de Ruth. Ruth primeiro decidiu ir com a sua sogra. Todos nós sabemos qual era a condição da sogra de Ruth, de Noemi, não era? Estava pobre, os recursos tinham se acabado, viúva, e voltava para casa sem as suas provisões. Os irmãos sabem que essa era uma das condições mais vulneráveis, mais fragilizadas daquela época. Viúva e pobre, não tinha esposo, nem tinha mais filhos. Diga, Marcos, é possível? Sim. Eles têm dois problemas, né? Um lado cobiça, né? E por não crer na providência de Deus, né? Como Deus não iria prover para eles em Belém, né? Então eles olharam, abriram os olhos para lá, para Moabe, e foram para lá. Muito bem colocado. O ímpio, a terra do ímpio é aquele negócio, né? Eu posso ir lá no ímpio, eu posso viver com eles, eu posso morar na terra deles, eu posso voltar, e isso não vai ter problema nenhum. Ló, isso não vai ter problema nenhum. Tem problema. Então
Muito bem colocado por irmão. Olharam para lá. Aí Ruth volta. Ruth poderia ter ficado em casa, na casa dos pais. Teoricamente, ela não iria passar a dificuldade que passou, porque a própria Noemi colocou isso, né, irmãos? Mesmo que a Bíblia não descreva, diz: não, minha filha, não venha comigo não, que eu não tenho mais nada para lhe oferecer. Além de pobre, não tenho filho, não tenho nada para lhe oferecer. Fica aí na casa dos seus pais, fica aí com seus deuses, que isso vai ficar melhor do que aí. Ela resolveu seguir Noemi, né? Dizendo que o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. O povo de Noemi, que ela nem conhecia em si, né? O povo, assim, a vida, ela conhecia porque foi certamente pregado para ela, dito para ela, que ela creu, que a fé vem pelo ouvir. Foi comunicado a ela. Então ela sai, mas ela chega. Aí veja, preste atenção que a condição de Ruth era pior do que a de Noemi, porque ela também estava viúva, ela também estava pobre, só que ela ia para uma terra que ela era estrangeira. Então ela estava pior do que Noemi. Concordam comigo, irmão? Estrangeira. Situação de vulnerabilidade extrema. Ela ficou acomodada à situação? Não. Ela pediu a Noemi para trabalhar. Ela reclamou da condição dela? Não. Ela foi voluntariamente. Ela não reclamou de Deus, não reclamou da condição dela. Foi trabalhar, irmão, nos campos como respigadora. Trabalho mais humilde possível, né? Pegar o resto da colheita. Isso é importante demais, irmãos, a gente levar isso em consideração. Trabalho duro não é contrário a contentamento. Levantou cedo, trabalhou duro o dia inteiro, não se envergonhou de buscar o sustento, aproveitou a oportunidade que Deus colocou diante dela, e a diligência dela foi tal que chamou a atenção de Boaz, e Deus usou esse esforço, é a providência, para transformar a condição dela. Irmãos, Ruth saiu de pobre a provedora, de estrangeira desconhecida a esposa de Boaz, e figurou na linhagem de Cristo. Chegou talvez na pior condição possível e saiu na melhor. Esforço, diligência, trabalhou e confiou em Deus. O seu exemplo chamou a atenção de toda Israel, ali, de toda Belém. Noemi chegou reclamando: não me chame de Noemi, chame de Mara, estou amargurada, Deus não me foi favorável. Ruth não fez isso não. Lógico que Noemi mudou, né? Se arrependeu, mudou. Então, meus irmãos, para a gente ficar nesse exemplo, tinha mais, mas todo esforço, precisamos nos esforçar, e todo esforço precisa estar associado ao espírito cristão de contentamento. Também a gente não é para se esforçar e ficar esperando: eu quero ser igual a Ruth, eu quero a condição de Ruth. Não, se esforce e aguarde de Deus o fruto a ser colhido. Ficar atrás das riquezas não é o objetivo, nem deve ser a maior preocupação das nossas vidas. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi o que Ruth fez, irmãos. Ruth buscou em primeiro lugar o reino de Deus, foi atrás de Deus, né? Mas se esforçou, não foi? Ficou acomodada, chegou e disse: olha, Noemi, ela poderia ter dito assim: Noemi, olha, eu abandonei minha casa, abandonei meus deuses, estou contigo aqui, agora, rapaz, tu precisa se virar, porque tu conhece o povo todinho daqui. Olha, eu não conheço ninguém, eu não sei de nada, eu não sei como é a situação daqui, eu estou confiando em você. Ela fez isso? Não fez. Fala, Abigail. Eu não consegui entender não. Isso, e se alegrar nele, por meio do contentamento. Irmãos, o cristianismo ensina a virtude do contentamento, mas nunca, veja, concluindo, leva o cristão a viver satisfeito na miséria e na pobreza extrema, sem que nada faça para modificar sua condição. Ele luta, ele trabalha, mas confia no Senhor e continua contente na providência. Eu lutei, eu tentei melhorar, melhorei só um pouquinho, eu queria melhorar mais, mas melhorei um pouquinho. Vou ficar triste com Deus?
Não. Está entendendo como é? Não. Irmãos, há um motivo para a nossa condição. Há uma razão. Há uma razão. Sempre há uma razão para o crente estar na condição que ele está. Muitas vezes essa razão pode ser desconhecida para nós, mas não é para Deus. O que é que nos cabe? Continuar lutando, indo atrás, se esforçando, pedindo graça a Deus. Senhor, onde eu posso ir? Onde eu devo ir? Me mostra o caminho, onde eu vou? Esse aqui é o meu dever, me ajuda a cumprir o meu dever, e confiando no Senhor e contente no Senhor. Se a condição está difícil, se a luta está grande, há uma razão para isso, há um motivo para isso. Eu posso citar alguns motivos para os irmãos, mas eu não sei se esse é um motivo que se encaixa na sua condição, no seu momento, porque cada um, como diz os irmãos, tem uma condição, tem um momento. Pode ser que Deus esteja, irmão, lhe provando, trabalhando, lapidando você. Ele sabe, ele conhece seu coração, ele sabe que tem coisa que precisa ser tratada, e o tratamento muitas vezes é no fogo. Os irmãos sabem, para purificar o ouro é como? No fogo. A Bíblia fala muito de fogo, né? O pessoal hoje em dia fala de fogo, mas fogo é para purificar, viu? É só ficar aí pedindo fogo, manda fogo, Senhor. Está errado. Esse fogo aí é falta de entendimento. Não vou entrar nesse detalhe, isso não é o objetivo da gente. É falta de entendimento, falta de compreensão. Então veja, há um motivo, há uma razão. Se você é crente, se você é cristão, há uma razão pelo momento de dificuldade, mas não há razão para parar de lutar. A luta é constante. Se você está numa condição melhor, não pare de lutar não, meu irmão, senão você se acomoda, você vai pecar. Continue lutando com Deus. Senhor, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Isso. Volta. Né? Ou então você está bem, eu disse, não, mas olha, você poderia estar produzindo mais. Você poderia estar produzindo mais. Mas eu estou bem. Você poderia estar produzindo mais, porque produzindo mais você pode abençoar mais a trabalhar. Pode acontecer? Claro, irmãos. Né? Que a pessoa pode se acomodar. Que eu já disse para os irmãos, eu fiz para finalizar aqui. Eu tinha alguns exemplos, mas nós vamos finalizar por conta do tempo. Nossa natureza, né? E a gente tem que estar lutando com isso, e com a palavra de Deus, né? Com a lei de Deus vai nos levando. Né? Nossa natureza ela é tremenda. Então a gente tem que, a lei de Deus é que vai penetrando, né? E vai mostrando essas coisas aqui, né? Esses detalhes, e na realidade de cada um, Deus vai dizendo, ó, tu precisa melhorar nessa área, tu precisa, tu está deficitário, né? Então a gente está falando assim, melhorar para abençoar, para contribuir com o outro, para o reino de Deus, para ser exemplo, ser exemplo para o meu irmão, para o próximo, para o outro, porque já é mais assim, mais acomodadinho, né? Tem uns que são acelerados demais, aí eles passam por cima da providência, quer fazer as coisas do jeito deles, só Deus diz para trabalhar e entra nessa coisa, né, Marcos? Peca em vários aspectos, né? Várias áreas, até nesse, né? Outros são acomodados, não, Deus quis assim e é assim mesmo. Não, senhor, não, senhor. Deus quer que você lute e deixe a providência cuidar disso aí. Continue lutando, irmãos, continue lutando. Olhe, em todo lugar que o evangelho genuíno foi pregado e foi recebido, a prosperidade material aumentou. Isso aí, irmãos, é um fato. É um fato. Porque, sabe por quê? Porque onde o evangelho chega, as pessoas se tornam vigorosas e produtivas. E a gente precisa ver se nós estamos sendo produtivos. E eu falei, veja, não é só sobre a perspectiva material, é sobre a perspectiva espiritual. Produtivo na visão do reino. Porque muitas vezes eu estou produtivo para mim. Eu estou certo, e para o reino de Deus? Estou sendo produtivo? Então nós temos países, irmãos, como a Suíça.
Todo mundo sabe hoje, né? Você fala em Suíça, não tem referência para a Suíça que você não atribua a prosperidade financeira, né? Até o chocolate, né? Você fala, ó, o cara é suíço. Você diz que alguém é suíço, automaticamente na sua cabeça ele está bem financeiramente, não é não, Gisele? Irmãos, a Suíça é um dos exemplos fortes da história em que ele se tornou próspero por causa da palavra. Hoje, você pode dizer, mas pastor, hoje é uma tristeza. A Holanda se tornou forte por causa da palavra. Sim, hoje é uma tristeza. Sim, hoje é uma tristeza, porque houve um declínio espiritual. Mas eles ainda estão desfrutando, colhendo os frutos daquela época, irmãos, da prosperidade espiritual e prosperidade material. Na Suíça foi lá, irmãos, especialmente em Genebra, que Calvino atuou fortemente. Zwinglio iniciou a reforma em Zurique no século XVI. Lá Calvino estabeleceu um centro de treinamento pastoral e missionário que influenciou toda a Europa. O país se tornou um polo da teologia reformada. De lá ele mandou os missionários aqui, né, para Guanabara. Então, irmãos, a influência, podemos dizer, com todas as palavras, calvinista, incentivou a ética do trabalho disciplinado, poupar e administrar responsavelmente seus recursos, deu estabilidade institucional, responsabilidade comunitária, desenvolveu a educação, incentivou o empreendedorismo e a liberdade econômica. O resultado, um dos países mais ricos do mundo. O sistema bancário da Suíça é sólido, alto padrão industrial, estabilidade política, altíssimo IDH. Foi consequência. Calvino estava pregando a teologia da prosperidade? Estava? Nem de longe, muito pelo contrário. Mas qual foi o resultado? Foi esse. E pregava contra a cobiça, a avareza, não é? Mas os irmãos se tornaram prósperos. Eu estou dizendo, até hoje o pessoal está colhendo os frutos. Bom, espiritualmente podem estar terríveis, mas isso solidificou as instituições, influenciou a cultura. Então algumas coisas boas eles não deixaram. Como não deixaram, estão aí aproveitando. Trabalho duro. Meus irmãos sabem, esses países, sob a perspectiva da riqueza de recursos naturais, comparado ao Brasil, são paupérrimos as reservas. Então, irmãos, essa daqui é a primeira, né, introdução. Isso é uma introdução a respeito do 10º mandamento. Esse é um dos deveres exigidos. No próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai estudar o segundo dever exigido desse mandamento. E esse dever, irmãos, nos leva a contentamento com diligência. Infelizmente, a cultura do nosso país é exatamente o contrário do que ensina isso aqui. É exatamente o contrário. A política que nós temos hoje de governo é exatamente o contrário dessa. É para você viver na dependência dos outros, na dependência do governo. O governo é a grande mãe, né? que dá tudo. O cristão não pode entrar nessa não, irmão. O cristão tem que trabalhar duro, confiar no Senhor, para ele ter o recurso e para ele abençoar os outros, para ele contribuir com os outros, para ele ser próspero, para ele ser produtivo, para ele ser eficiente, para ele saber administrar aquele que tem e glorificar a Deus com seus recursos, com contentamento. Diga, irmão, como eu não entendi? Perfeitamente. E é isso mesmo. Se ele abençoa, é porque o crente verdadeiro vai abençoar os outros, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que Deus nos conceda, então, irmãos, esse contentamento com toda a diligência. Amém.